falando. Deus, nessa noite, Ele te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra da parte dEle para o teu coração. Os discípulos estavam reunidos, Jesus reuniu e diz assim, que aqui tem a confissão de Pedro. Estava reunido Jesus, sabendo que ia para a cruz, estava sempre reunindo, porque os 3 anos e meio de ministério de Jesus, o maior tempo dele, ele teve reunido com os seus discípulos. E Jesus, com os seus discípulos reunidos, Jesus estava não preocupado, mas ele precisava passar a mensagem para os seus discípulos, que ele iria para a cruz. E agora, Jesus aqui, ele começa falando, chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem ser o Filho de Deus? Eu preciso dar uma paradinha aqui para mostrar para você, porque ele falou do Filho de Deus. Para os judeus, falar do Filho de Deus e dizer que era Jesus seria uma afronta. Ele ficava sem entender o que estava acontecendo. E para você entender isso, no Novo Testamento, eu preciso dar uma volta para você lá atrás, para que você possa entender. Porque dizer que é o Filho de Deus, para nós aqui, é uma coisa. Mas para os judeus, era uma outra conotação. E eu preciso te levar ao entendimento, porque se você entender isso aqui, você vai entender o que Deus quer para a sua vida nessa noite. Porque eu posso dizer que manga na fruteira, ela é uma fruta. A manga é uma fruta, mas eu e cada um de vocês aqui também está com a manga. Eu tenho a manga da camisa, você tem a manga do vestido, e não tem o mesmo objetivo, manga de roupa com manga fruta. Ela tem uma outra conotação. Para os judeus, isso tinha uma outra conotação, ser filho de Deus. Vamos ver, para a gente entender. Daniel, coloca para mim, meu filho, o profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. E nós vamos ler aqui nessa escritura. Daniel, já está aqui, que menino bom, né? Vamos lá, então, todo mundo comigo. 1, 2, 3. Eu estava... Esse texto está dizendo, por gentileza, Léo, deixa no 13 aí um pouquinho, meu filho. Obrigado. Olha o que ele está dizendo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Ele se revelava na antiga aliança como filho do homem, e o povo entendia quem era o filho do homem. O filho do homem aqui era Deus. Aí ele diz... E dirigia-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Versículo 14. E foi-lhe dado, tem uma outra versão que diz que foi-lhe dado o poder e a honra e o reino para todos os povos, nações e língua servissem. O seu poder ou seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Daniel estava falando do reino de quem? Do reino de Jesus. O reino de Jesus é um reino que não tem fim. O reino de Jesus é um reino que tem toda a autoridade. Jesus, ao morrer e ressuscitar, ele desceu até lá as profundezas do inferno, e lá nas profundezas do inferno ele pega a chave da morte e ele traz em suas mãos, levanta e diz, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Nessa noite, o Deus que está movendo essa reunião é aquele que tem poder no céu e na terra. Se você entrou hoje aqui afrontado por algumas entidades ou por alguém dizendo, te afrontando, te colocando medo, te botando para correr, tu estás no lugar certo. O Deus que está aqui é o Deus que tem poder em cima, tem poder embaixo, Ele tem poder na frente, tem poder atrás, tem poder por cima e tem poder por baixo. Ele é o Deus que está aqui nessa noite para nos dar a vitória. Oh,
aleluia. Quem é o filho do homem? Esse versículo aqui, irmão, fala que Daniel está dizendo que o filho do homem fala com a divindade, porque ele falava com Daniel. E vocês sabem que Daniel tinha os seus momentos de oração. Pelo menos 3 vezes por dia Daniel orava. Vocês viram que aqui tem um grupo de irmãs que estão reunidas orando. E às vezes a força das trevas, ela tenta nos acuar, tenta nos jogar para trás, tenta jogar o nosso semblante no chão, tenta tirar a tua imagem, mas essa é apenas uma força. Mas aquele que está aqui nessa noite, ele não tem apenas força, ele tem poder, e o poder está em suas mãos, e ele está dizendo: alegra o teu coração, eu cheguei trazendo alegria, força e poder, e nessa noite você sairá daqui revestido pela graça e pelo poder do Senhor. Você pode levantar as suas mãos e exaltar o nome de Jesus? Aleluia. Agora ele fala aqui, ó, o texto vai dizer uma coisa interessante. E ele diz o seguinte: ele respondeu: alguns dizem eu ser João Batista, outros dizem eu Elias, ainda outros Jeremias e outros um dos profetas. E vocês? Ele faz uma pergunta: e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Aí, quem se levanta e responde aqui foi... Aqui tem crente. Quem se levanta aqui e responde a pergunta que Jesus fez foi... Entre todos os discípulos, Pedro se destaca. Aí Pedro se levanta e diz... Simão Pedro respondeu: tu não és nem Jeremias, tu não és Isaías, e também não és nenhum dos profetas. Aí ele olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Deus vivo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que tem a força, leão da tribo de Judá, aquele que levanta e ninguém tomba quem levanta, aquele que coloca de pé e ninguém joga no chão, aquele que abate e ninguém levanta, aquele que levanta e ninguém joga no chão, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Ele é Jesus, tu és Jesus. Os outros discípulos ficaram todos espantados e disseram: ele está falando de quem? Era o Jesus que iria morrer. Aí Jesus olha para ele: Pedro, tu não falaste da boca para fora. Ei, tem profeta que fala da boca para fora, ele precisa ver o contexto atual para poder ele profetizar. Deixa eu te dizer, o Senhor olha para Pedro e diz: Pedro, tu não falaste da boca para fora, foi o Senhor que te revelou. Oh, meu amado, o Deus que traz a revelação está aqui nessa noite. O Deus que traz revelação está aqui nessa noite. O Deus que traz revelação quer mostrar os seus mistérios para você nessa noite. Agora, meu filho, faz um favor para mim, Leozinho. Coloca para mim Salmo de número capítulo 2 e versículo de número 6 e 7. Coloca aqui. Para saber, os judeus, os outros discípulos não sabiam daquilo, mas Pedro recebeu revelação. Aí olha o que é que o salmista falava lá atrás. Vamos todos comigo, 1, 2, 3. Sião, olha lá, deixa aqui, meu filho, um instante, olha lá. Eu, porém, o salmista já falava disso. Ele já estava falando de Jesus. Não tinha acontecido ainda, mas ele já estava falando. Jesus vai voltar, não voltou ainda, mas eu quero te dizer nessa noite, ele está voltando. E eu recebo uma revelação para te dizer nessa noite, que você precisa se preparar, porque para entrar lá, só vai entrar aqueles que se prepararam para entrar lá. Começa o texto, olha o que ele diz. Todos comigo. Proclamarei. Ei, meu amado, quem falou isso com Davi, hein? Quantos anos antes Davi já tinha recebido a revelação de que o ungido rei iria aparecer? E não era apenas um rei, era o Rei dos reis que ele estava falando. Aí os discípulos olham para Jesus e dizem: olha, eu estou entendendo, ele está falando do que Davi falava. Ele está falando daquilo que Daniel falava.
Ele está falando de algo lá atrás e Pedro está tendo a revelação do céu. Deixa eu te dizer uma coisa, a igreja não é coisa de homem, a igreja é coisa de Deus. Aqui não é apenas uma organização de pessoas, aqui é um organismo vivo, aonde quem opera é o poder que vem do alto. Aqui é um organismo vivo, aonde as trevas não têm poder sobre ela. Aqui é um organismo vivo, aonde os caídos se levantam. Aqui é um organismo vivo, aonde os tristes ficam alegres. Aqui é um organismo vivo, aonde o doente fica curado. Aqui é um organismo vivo, aonde quem está caído vai sendo liberto pelo poder do nome de Jesus. Levanta a tua mão e adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor. Ele está aqui para te dar a vitória nessa noite. Oh. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem é o Filho de Deus para Israel? O Filho do homem fala da divindade de Deus. Filho do homem, nas Escrituras, está falando da divindade de Deus. E quando ele está falando, Filho do homem fala da divindade, Filho de Deus fala da humanidade. Sabe o que é que Deus está, o que é que o Senhor está revelando aqui a Pedro? Ele está dizendo, olha, o Filho de Deus está se revelando, ou ele quer se revelar à humanidade. O que é isso, pastor? Me explica melhor que eu quero entender. É o divino com o humano. Hoje aqui está repleto de humano, mas o divino está presente. Hoje aqui tem pessoas aqui que comem carne e feijão. Amanhã nós precisamos nos alimentar. Mas aqui tem um que é fortalecido pelo Espírito. É o divino presente, chegando, dizendo, porque a carne e o feijão, ele não alimenta a alma, alimenta o corpo físico. E eu quero te dizer que quem não conhece o Espírito de Deus, ele está forte fisicamente, mas espiritualmente ele está fraco. Mas nessa noite, o divino se relaciona com o humano, e dele vai revelando os seus mistérios. Nós vamos renovando a nossa alma, o nosso espírito, ele vai redobrando a consciência de cada um, e nós vamos vendo que nós somos filho dele, lavado pelo seu sangue, redimido pelo seu sangue e cheio da tua unção. Tem alguém aqui com unção de Deus? Oh, aleluia, 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 aleluia. Filho do homem é aquele que vem do céu, vestido de glória, e que é aquele que receberá a adoração de todos os homens e de todas as nações. Nessa noite nós estamos aqui adorando a Ele. Oh, glória, aleluia. Nessa noite a glória não é para o pastor Cipriano, a glória não é para a Adecom, mas a glória é para Ele. Quem pode dizer amém? Aleluia. Quando Pedro diz, tu és o rei, o Messias, há um encontro do divino com o humano. Então, o Senhor se revelava na antiguidade pelos profetas. E as pessoas sabiam que Deus se revelava porque os profetas chegavam e diziam o que estava acontecendo. Nessa noite, Ele quer se revelar a essa nação através de cada um de nós que aqui estamos. Ei, você não é melhor do que ninguém, mas também não é pior do que ninguém. Deus te salvou para você receber revelação dele. E deixa eu te dizer uma coisa, quem recebe revelação de Deus, conhecem os mistérios escondidos do Senhor. Aleluia. Nessa noite é o que ele diz. Olha o que o texto diz. Capítulo 16, versículo 18, aí o Senhor aparece para ele e diz, olha, aqui é a igreja. Ele disse o seguinte, Jesus aparece para Pedro e diz, olha Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Deixa eu te dizer uma coisa, tem gente te oprimindo, mas você não é apenas você não vive apenas dentro de um grupo de irmãos que se reúnem, você é a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra você, e se levantar contra você, se levantou para cair, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Você pode adorar o nome de Jesus? Glória seja dado o nome do Senhor Jesus nessa noite para todo sempre. Igreja, eu edificarei a minha igreja. A igreja não está edificada no pastor, a igreja não está edificada nos músicos, a igreja não está edificada na mesa de som. Tudo isso é maravilhoso, mas a igreja está edificada em Cristo Jesus. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, aleluia! Deixa eu te dizer, na igreja de Jesus, irmão, como o divino se mistura, ou seja, ele se comunica com o humano quando ele está na igreja de Jesus. Olha o que acontece. Tem trigo. Sim, a igreja do Senhor repleta de trigo, mas a igreja do Senhor também tem joio. E tem alguém que chega para a gente e diz: pastor, você vai deixar o joio aí? E Jesus fala: não tire o joio, porque você pode arrancar o trigo. Ah, pastor, por que você não tirou aquele trigo? Porque o trigo pode ser você. O trigo pode ser eu. E se eu não sei quem é trigo, porque o trigo se parecem com joio. E às vezes a gente quer arrancar o trigo antes do tempo. Não faça isso, porque você não conhece, você não discerne para saber o que é trigo e o que é joio. Deixa o joio aí, porque no tempo certo o joio vai ser queimado no fogo, mas o trigo, ele será selecionado e estará para sempre com o Senhor. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Na igreja de Jesus tem trigo? Tem. Na igreja de Jesus tem gente madura e tem gente imadura. Na igreja do Senhor tem gente que gosta de um mexerico? Tem. E tem gente que não se mistura com isso. Na igreja de Jesus tem gente que canta? Tem. Mas tem gente que não consegue cantar. Na igreja de Jesus tem gente que prega? Tem. Mas tem gente que não prega. E deixa eu te dizer, aqui é o lugar de todos. Aleluia! Aleluia! Foi dito pela irmã Júnia aqui sobre o autismo. E só sabe o que é uma criança especial quando você tem uma dentro da sua casa. Enquanto não tem, irmão, as crianças quando correm dá um arrepio nas pessoas. Mas isso aqui é família. E nós não matamos um filho quando ele é especial. A gente trata ele com mais cuidado. Ei, se você entrou aqui nessa noite, você entrou doente, mas entrou para ser tratado pelo Senhor. Ele vai cuidando da nossa vida, vai tratando das nossas feridas, feridas abertas. O Rei dos Reis tem medicamento certo, porque além de ser Rei dos Reis, Ele é médico dos médicos, é Senhor dos senhores, é advogado dos advogados, juiz dos juízes. Ele tem uma bênção de vitória para a tua vida nessa noite. Oh, aleluia! Meus amados irmãos, queridos irmãos, dobre a sua atenção. Há momento que você encontra socorro dentro da igreja, mas há momento que nós somos ignorados. As pessoas nos ignoram. Não vai embora não, é que aqui é a igreja. O humano está aqui e o divino está se aproximando. Quando o divino vai nos enchendo, o humano vai se esvaziando. Você vem à igreja para se encher do divino, para que o humano comece a se esvaziar. Nessa noite, eu profetizo que você não volta para casa do jeito que você veio, porque Ele tem uma bênção de vitória para a tua vida, uma bênção de vitória para a tua vida, uma bênção de recompensa para a tua vida. Aleluia! O divino e o humano, aprenda a conviver com isso em nome de Jesus. Aprenda a conviver com o humano e com o divino, porque Ele está presente no tempo certo, Ele vai fazer a seleção. A igreja também, para terminar e encerrar, eu quero te dizer que a igreja é um lugar de ressurreição. Ele estava ali e falou para os discípulos: olha, eu estou indo para a cruz,
Aí o que Pedro fez? Meu filho, vê qual é o versículo, acho que é o versículo 21 ou 22, que ele vai dizer. Aí quando Jesus falou que ia morrer, Pedro se aproximou dele. Olha lá como que é o divino com o humano. Cadê? 22, bota o 22 para mim, por gentileza. E Pedro, tomando da parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha, irmão, se Jesus não morre, não tinha igreja. Não, eu acho que você não entendeu. Se Jesus não vai para a cruz e morre, não tinha igreja. Como é que Pedro, um homem que recebeu revelação há poucos minutos atrás, agora está dizendo que Jesus não ia para a cruz? Agora vê o versículo 23, meu filho, por gentileza. Coloca aí, esse você vai ler comigo. Todo mundo junto, 1, 2, 3. Agora presta atenção e olha para mim para a gente fechar. Ei, tem o divino e tem o humano. Pedro, há 3, 4 versículos atrás, ele estava recebendo revelação do céu. Agora está recebendo repreensão do céu. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, para trás de mim, Satanás. Tu quer impedir a obra que o Pai quer fazer? Olha para mim. Muitas vezes nós queremos impedir a obra que o Pai quer fazer com as nossas atitudes. Mas Deus me trouxe aqui e te trouxe aqui para mudar de opinião nessa noite. Coloca-te de pé em nome de Jesus, que eu quero profetizar de olhos abertos para a tua vida. Aqui nesse lugar chamado igreja, tem alimento para a tua alma. Nesse lugar chamado igreja, tem água que sacia a tua sede. Nesse lugar chamado igreja, tem alguém que cuida de você. Nesse lugar chamado igreja, tem alguém que te conhece pelo nome. Nesse lugar chamado igreja, Ele está dizendo: eis que eu estou contigo todos os dias da tua vida, até a consumação do século. Nesse lugar chamado igreja, tem a glória de Deus que vai descer sobre a tua vida nessa noite. E você vai entrar com providência. Deus vai entrar com providência na tua vida nessa noite. Irmã Lailane.